Vamos então prosseguir agora com a terceira questão que me foi posta por esta senhora de Felgueiras. O inferno existe ou é ficção? Bem sei que o testamento cristão fala de inferno com alguma frequência. Pelo menos nas nossas traduções em português. Mas o que logo imaginamos quando pronunciamos a palavra inferno é 1000 vezes pior do que o que essa palavra objetivamente quer dizer. E isto devido às catequeses terroristas que durante séculos os eclesiásticos ministraram às populações. O inferno existe, sim, como criação nossa. Existe, sim, como criação nossa, não como criação de Deus. Que fique bem claro. Deus trabalha para destruir, desfazer, descriar todos os infernos que nós criamos na nossa demência. Ou Deus não fosse o amor em ação, criador de vida e vida em abundância e vida de qualidade para todas, para todos. Neste particular, a minha alegria maior é perceber no ser viver de Jesus de Nazaré que esta é uma aposta definitivamente ganha por Deus. Se não for antes, pelo menos quando chegar a sua hora. Aliás, é já isso que está a acontecer também ao longo da história, porque a hora de Deus não é depois da hora humana. É simultânea. Numa dimensão invisível aos nossos olhos, mas muito mais real do que a dimensão que os nossos olhos e os nossos restantes sentidos conseguem captar. De modo que o que nos espera à medida que a história avança, e com ela avança também o processo de criação dos seres humanos, até nos tornarmos mulheres e homens, outros Jesus, não é o inferno. Os infernos que nós criamos não são eternos, são efêmeros, como toda a nossa obra. O que nos espera, em definitivo, é a ressurreição. É a vida em plenitude. Por pura graça de Deus, não pelos nossos méritos. Por pura graça de Deus. Por isso, mostraremos ser pessoas avisadas se desde já, em lugar de criarmos infernos para depois Deus descriar, destruir, tudo fizermos para cooperar com Ele e criarmos bem-estar e felicidade para todos os seres humanos, sem exceção. Criarmos um mundo, uma ordem mundial, um planeta, sem infernos, criados por nós, pela nossa inteligência, pela nossa mente, demente, organizada tantas vezes em sistemas geradores de morte, geradores de pobreza, geradores de doença, de enfermidades e, sobretudo, geradoras de alienação em série, que faz as pessoas dissipadas, as pessoas superficiais, banais, venais, corruptas, inconscientes, sem consciência crítica e sem intervenção política, sem práticas políticas
maiúticas. Passo à quarta questão. O que é estar cheio de Espírito Santo? A esta questão responderei em poucas palavras. Estar cheio de Espírito Santo é sermos mulheres, homens, como Jesus, o de Nazaré, o homem por antonomasia cheio do Espírito Santo. Numa sociedade como a nossa, que produz vítimas humanas aos milhões, ser cheio do Espírito Santo é ousar colocarmos-nos do lado das vítimas, nunca do lado dos seus fabricadores, sejam sistemas, sejam dirigentes desses sistemas, geralmente os do poder político, os do poder económico ou financeiro e até, vejam, os do poder religioso eclesiástico. Onde houver poder, já sabem, nunca há a plenitude de Deus, Criador de filhas, filhos, em estado de liberdade e de maioridade. E colocarmos-nos do lado das vítimas, não apenas por palavras, por vagos sentimentos, mas colocarmos-nos com todo o nosso ser viver. É trabalharmos com inteligência e criatividade para acabar com as causas, os mecanismos e os sistemas que produzem vítimas humanas. É sermos libertadoramente solidários com as vítimas. É relacionarmos-nos com elas como a parteira se relaciona com a mulher que está para dar à luz. É tirarmos da cruz os crucificados que os nossos sistemas económicos, políticos e religiosos lá colocaram, como colocaram um dia Jesus. Mas é acabarmos com as cruzes, que são todas invenção do império, e com os sistemas que criam a cruz, cruzes, no sentido de sofrimento, para que nunca mais haja crucificadas nem crucificados. Por isso, é comportarmos-nos na militância política, mas naquela militância, é comprometermos-nos na militância política, mas naquela militância política que, em lugar de buscar o poder e político e os privilégios que ele garante a quem o serve, busca a libertação das vítimas humanas e dos seus fabricadores, para que cada vez mais haja seres humanos simplesmente a vivermos na comunhão. A senhora que me escreve de Felgueiras pergunta concretamente se falar línguas estranhas é um sinal da presença do Espírito Santo. Na prática de Jesus de Nazaré, testemunhada pelos Evangelhos, isso não se passa. Jesus, o homem cheio do Espírito Santo, nunca é apresentado a falar línguas estranhas. Igualmente Estevão, o primeiro cristão mártir, de quem nos fala pormenorizadamente o livro Atos dos Apóstolos, também não fala línguas estranhas e diz-se que é o homem cheio de Espírito Santo. Vamos já prosseguir.